Olá pessoal, eu sou Rodrigo Pena. Gostaria de agradecer a todos pela quantidade de visualizações e pelos comentários que recebi acerca do meu primeiro vídeo postado sobre o coronavírus e o impacto nas relações de trabalho. Muito obrigado. Importante para mim que vocês participem e continuem aí colocando suas dúvidas para que tenhamos a oportunidade de discutir acerca de temas jurídicos e compartilharmos conhecimentos. Hoje o tema continua sendo o coronavírus, entretanto agora o impacto que ele traz nas relações locatícias, em específico locações de imóveis para fins não residenciais. Como eu, locatário, devo me comportar? Eu não tenho a intenção de extinguir a minha relação locatícia, eu tenho a intenção de rever o aluguel. Eu quero saber se eu devo pagar o aluguel, qual é o valor que eu devo pagar, se eu tenho desconto ou se eu não devo pagar o aluguel e o que a legislação me traz de suporte nesse sentido. O artigo 317 do Código Civil ele traz a teoria da imprescritibilidade, é o tema que a gente vai abordar hoje. Um paralelo interessante que devo fazer antes de analisar o artigo 317 do Código Civil é que o artigo 2036 também do Código Civil diz que as relações inerentes à locação devem ser regidas pela lei especial, que é a lei do inquilinato. Mas ainda assim, entendo eu, por se tratar de motivos de força maior, um caso fortuito, a pandemia do coronavírus tem aplicabilidade na teoria da imprescritibilidade. Há de se aplicar o artigo 317 do Código Civil. Por essa razão, vamos aqui trazer o contexto geral desse dispositivo legal. Eu vou ler porque acho que é importante nesse caso. Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da proporção devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Essa é a teoria da imprescritibilidade. A gente pode até aqui nesse artigo ir cortando ele, fracionando e identificando com a nossa realidade. Quando por motivos imprevisíveis, no nosso caso coronavírus, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento da sua execução, ou seja, existe uma desproporção. Como eu vou pagar o aluguel na totalidade se o meu empreendimento estiver fechado? Como eu vou cumprir a minha obrigação se eu não tiver receita para pagar o valor do aluguel? Onde estará a proporcionalidade disso? Me parece também um pedaço aqui já superado, porque se o coronavírus impede que o comércio abra, que os empreendimentos funcionem, que o seu estabelecimento funcione, se há decretos do governo nesse sentido, se há direções para que todos fiquem em casa em razão do isolamento social, é bem possível que a maioria dos empreendimentos passe por essa desproporção. Assim, quando da data do pagamento do aluguel, o estabelecimento não terá funcionado e, por óbvio, há uma desproporção para fins de pagamento do aluguel. Terceiro ponto, o juiz pode corrigi-lo a pedido da parte. Portanto, é possível que a parte vá até o judiciário e solicite ao juiz essa revisão, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Aí é o ponto que eu vejo a maior complexidade e que deve ser avaliado a cada caso concreto. Qual é o valor real da prestação? Então eu vejo que o judiciário vai ter que avaliar com cautela, porque em alguns casos há funcionamento proporcional do estabelecimento, em outros casos o funcionamento não existirá. Então há necessidade de ter um tato jurídico a fim de aferir qual será o valor real. Em alguns casos, inclusive, vejo como uma possibilidade de que o valor real seja igual a zero. Então a teoria da imprescritibilidade traz muito bem a possibilidade que nós estamos vivendo hoje. Mas lembra que eu disse em relação ao 2036, que remete para a lei do inquilinato? O que a lei do inquilinato diz a respeito disso? O primeiro ponto é o artigo 18.
ele dá a possibilidade de se rever o aluguel a qualquer momento, desde que haja consenso entre as partes. Aliás, essa é a principal orientação que eu poderia dar a alguém hoje, tanto ao locador quanto ao locatário. O consenso, a maturidade, a gratidão pelo período em que esse contrato já existe. Nesse sentido, eu acho que é válido ter um consenso. É possível, então, se avaliar qual é a utilidade que vai ser dada a esse imóvel e qual é a condição econômica que tanto o locador quanto o locatário possuem nesse momento. Uma questão de humanidade também. Antes de qualquer demanda, de chover ações na justiça e sobrecarregar o judiciário num momento de crise, o melhor caminho, no meu modo de ver, é um consenso, é um acordo entre o locador e o locatário. Mas pode ser que em alguns casos não haja consenso nesse sentido. Então, o que estabelece a lei do inquilinato? O artigo 19, ele traz a possibilidade da ação revisional do aluguel. Entretanto, ele traz algumas limitações, dentre elas que o contrato tem que ter uma vigência mínima de 3 anos. Veja, há uma discussão quanto à aplicabilidade do artigo 317 para as relações em que o contrato não tenha período superior a 3 anos. Particularmente, entendo eu que em caráter excepcional o artigo 317 deve ser aplicado, porque estamos presenciando hoje uma situação extremamente excepcional. E a teoria da imprevisibilidade deve valer inclusive para contratos com menos de 3 anos. Afinal, o que a teoria do artigo 317 traz é justamente a imprevisibilidade. E algo que não pode ser previsto, inclusive, num período inferior a 3 anos. Então, eu sou a favor da aplicabilidade do artigo 317. Mas será um entendimento subjetivo e não me surpreenderia se, em uma discussão judicial, algum magistrado desse um indeferimento desse pedido em razão do disposto no artigo 19, da lei do inquilinato. O segundo ponto que o artigo 19 da lei do inquilinato traz é o preço de mercado. Ele diz que tem que haver um lapso contratual de 3 anos e, teoricamente, o aluguel teria que estar, então, defasado. Vamos lá. O aluguel hoje está defasado? O que é o valor de mercado? Entendo eu que o valor de mercado instantâneo que vivemos agora, para alguns empreendimentos, é igual a zero. Existem estabelecimentos que hoje não seriam alugados. Por quê? Porque não há condições de desenvolver qualquer espécie de trabalho em virtude da epidemia que nós estamos vivendo. Então, para esses casos, entendo eu que haveria sim de pensar numa suspensão do valor do aluguel. Por quê? Porque entendo eu que há também um descumprimento do locador. O artigo 22 da lei do inquilinato, em seu inciso 1º, ele diz que o locador tem que entregar o imóvel ao locatário em condições de uso ao fim a que se destina. À medida em que, por força de uma epidemia, não há como o imóvel ter condições de uso ao fim a que se destina, o locador, por forças alheias à sua vontade, está incorrendo em um descumprimento contratual. Então, dentro desse cenário, vejo com bons olhos, caso não haja a possibilidade de acordo, um fundamento jurídico para se discutir uma ação renovatória. Último ponto importante. Rodrigo, se eu entrar com ação renovatória, eu consigo uma liminar de plano para que o juiz suspenda a cobrança do meu aluguel? Olha, você vai distribuir a ação e pelo artigo 68 da lei do inquilinato, o inciso 2, a linha B, o desconto máximo que você vai conseguir em um aluguel provisório pelo juízo é de 20%, acredite, isso é a disposição legal. Não estou dizendo que em uma sentença
você não vai conseguir a isenção total do aluguel. Estou dizendo que pelo texto legal o desconto máximo para fim de aluguel provisório seria de 20%. Pode acontecer de algum juiz dar um desconto maior? Sim, pode. É uma aplicabilidade subjetiva, mas o texto legal, nos moldes da lei, o desconto máximo seria de 20%. É um processo que pode demandar análise pericial, que também haverá possibilidade de conciliação. Vejo com uma certa dificuldade como isso vai acontecer nos próximos meses, em razão da paralisação, do isolamento social. Entretanto, se essa pandemia durar 5, 6 meses e não houver consenso, o judiciário certamente será acessado e terá que se pronunciar a respeito das matérias. Então, em resumo, do ponto de vista jurídico, deixo aqui a minha opinião. Primeiro passo, tentar um consenso com a pessoa pela qual você praticou o contrato de locação, usar maturidade, razoabilidade, inteligência, equilíbrio, ter boa fé. Não é momento de querer tirar proveito de nada, é o momento das pessoas se ajudarem. E, entretanto, caso não seja possível, há possibilidade, sobretudo para aqueles casos em que o contrato de locação tem mais de 3 anos, de reivindicar a revisão do aluguel com base no artigo 317, a teoria da imprevisibilidade, o princípio da boa-fé objetiva, do equilíbrio. Também é possível consubstanciar aí a sua ação com base no artigo 19 para ação revisional, pedir um aluguel provisório, pedir a sentença declarando um desconto, um abatimento no aluguel. E faço votos aí mais uma vez de que tenhamos aí uma sensibilidade social, assim como pela questão do isolamento,